jovem garota de cabelos tons de caramelo e olhos verdes se senta em seu jardim. O sol quente refletia em sua pele, pálida e cheia de hematomas, e pensar que essa doce menina havia sido agredida de uma forma brutal por uns valentões poucas horas antes. Seu nome era Alice. Ela era um estereotipo de garota inteligente, porque não tinha muitos amigos. Em razão disso, por viver sozinha na maior parte de seu tempo, Alice passou a criar seus próprios amigos. Sim, amigos imaginários. Ela havia criado tantos desses amigos que passou a nomeá-los por números, para não se perder. Porém, de todos eles, somente um se destacou. Seu nome era Zero. Ela foi a primeira amiga imaginária de Alice, criada para protegê-la de todos os valentões que pegavam em seu pé. Sempre que eles iam provocá-la de forma verbal ou física, Zero estava lá para cuidar deles. Elas eram melhores amigas e costumavam passar o dia juntas, contando histórias, piadas e até tirando sarro do vizinho de Alice, que a supervisionava quando seus pais viajavam a negócios. A vida dela não era tão solitária, pelo menos até aquele dia. Alice estava sentada na grama macia observando a rua abaixo, quando de repente sentiu uma sensação estranha, um impulso. Algo em sua mente estava dizendo-lhe para ir para o outro lado da rua. Quando a ideia subiu em sua cabeça, ela rapidamente saltou em direção à pequena rua do seu bairro. Seus pés descalços atingiram o asfalto quente, observando atentamente cada passo que dava ao fazer o cruzamento. De repente, surge um caminhão branco vindo em sua direção. Com os olhos cheios de horror, ela estava pronta para sofrer o impacto, após seu corpo paralisar e entrar em estado de choque. Um estridente barulho de borracha contra o asfalto fez o veículo girar diante de Alice, caindo em direção à grande colina em frente de sua casa. Podia-se ouvir o rangido do metal e o grito de uma mulher conforme o veículo girava em direção à base de uma grande árvore. Logo o veículo, desmanchado, explodiu em chamas, fazendo-se erguer uma fumaça que ia além das copas das árvores. Os olhos brilhantes de Alice observavam a tragédia, enquanto a porta do motorista se abria lentamente, da qual saía um homem se arrastando desesperadamente, enquanto agarrava-se o chão da floresta. Era o pai de Alice. Ele olhou a colina acima para sua amada filha, ensanguentado, em meio às chamas vermelhas e brilhantes. Ele gritou, mas não conseguia se mover. Sua perna estava presa entre o volante e o metal. Dor fluindo entre seu corpo antes de seus gritos a serem silenciados e parar de se bater. Enquanto as chamas vermelhas consumiam a cena, ela pôde ver alguém no banco do passageiro. Era sua amada e querida mãe, queimando até a morte em meio às chamas. Alice caiu de joelhos, lágrimas quentes escorriam através de suas bochechas, enquanto seu nariz escorria até o queixo. Mamãe, papai, ela gritou, testemunhando tudo em detalhes horríveis. Dor e tristeza tomaram conta de seu corpo, enquanto as cenas se repetiam absurdamente em sua mente. Seus pais, cobertos pelo sangue, rubro em chamas vermelhas. Foi a última lembrança que Alice teve daquele dia quente de verão. Após o acidente de seus pais, o vizinho de Alice, Sr. Rogers, ficou encarregado de tomar conta dela. Ela o odiava. Ele era um homem desprezível, bêbado e gordo que passava quase cada minuto de seu dia embriagado. Mas ela o odiava ainda mais por ele não ter olhado ela aquele dia. Por causa dele, que ela matou seus pais. Infelizmente, não havia mais ninguém, nem família, nem amigos. Ela tinha sido deixada sozinha. A miséria de ser sua única companheira. Anos mais tarde, a menina de cabelos morenos, Luz, encontrava-se sentada na sala
na sala de aula de história, enquanto rabiscava pequenos esboços das pessoas em seu caderno de desenhos. Conforme ia desenhando o cabelo de alguém, algo violentamente a faz perder a concentração. Uma mão enrugada cobrindo uma espécie de X com um grande zero em cima de seu trabalho. Alice, eu sugiro que você realmente comece a prestar atenção em minhas aulas. Você não precisa de outro zero, disse a velha enrugada, professora de história de Alice. De repente, Alice sentiu sua cabeça doer. Algo sobre o que sua professora acabou de dizer a incomodou, porém, ela não sabia o que era. Sim, senhora Kirsty, disse Alice, sem manter contato visual. Alice ajeitou-se na mesa, pretendendo ou fingindo prestar atenção na aula, mas sua cabeça começou a perturbá-la ainda mais, até fazê-la sentir como se estivesse ficando doente. Ela então pediu para ser dispensada e correu em direção ao banheiro. Chegando lá, Alice jogou água fria em seu rosto ardente, olhando para o espelho, mas saltou rapidamente para trás após presenciar o seu reflexo. Ele havia feito seu coração palpitar. Ela jurava que tinha se visto piscar, mas não parou por aí. Horas mais tarde, Alice estava na aula de artes, observando de seus colegas trabalharem em seus projetos, quando sua mão escorregou em direção à lâmina da tesoura, provocando um corte profundo que fez jorrar sangue em cima de seu trabalho, mas ela não sentiu nada. Ela foi levada imediatamente para a enfermaria, antes de perceber que seu professor a olhava com os olhos arregalados. Ela retornou à classe tentando tampar seu rosto, mas antes de se sentar, seu corpo gelou. Havia círculos vermelhos cobrindo seu trabalho e sua mesa. Aquilo fez Alice tremer e logo o sinal tocou. Ela correu em direção ao saguão. Antes de sair do colégio, Alice foi abortada por um sorriso familiar. Olá, Alice, e bem-vinda ao País das Maravilhas, disse a menina loura de olhos castanhos, jogando seus braços para cima, apontando então para a rua toda como se fosse uma surpresa. Hã? Você não pode, respondeu Alice, um pouco irritada. Ah, vamos, anime-se. Aliás, vai fazer a lição de casa? Anne disse enquanto apoiava as mãos atrás da cabeça, tentando pegar flocos de neve com a língua rósea. Você tem que fazer sua própria lição, você sabe. Eu não vou ficar aqui para sempre. Sim, você vai, porque eu não vou deixar você ir embora, disse Anne, jogando o braço em torno do ombro de Alice enquanto desciam a fria estrada de inverno. As duas seguiram o caminho zoando e jogando conversa fora até chegaram à casa de Anne. Após se despedirem, Alice seguiu o caminho pela floresta. Ela adorava fazer aquele percurso. O brilho do sol amarelo refletia no chão branco, fazendo reluzir o ambiente em razão do gelo. As sombras finas das árvores desfolhadas davam um toque final à paisagem. A única coisa que a incomodava era aquilo significar que ela estava voltando àquele lugar horrível que alguns chamavam de casa. Ela abriu a porta, rangendo, e lentamente entrou na casa fria. Ela prendeu a respiração e atravessou a sala de estar. Aí está você, vadiazinha, gritou o homem rude, agarrando-a pelo braço. Alice gritou quando ele a empurrou para trás, olhando-a diretamente com desgosto. Alice ficou vermelha e sentiu um nó na garganta. Oh, o que é isso? Ele disse, a puxando enquanto apontava para a cozinha em direção a um balcão coberto por latas de cerveja e embalagens de comida para micro-ondas. Merda, esqueci de limpar a cozinha de manhã, ela pensou consigo mesma. Desculpa, eu apenas tive que correr para... Ela foi silenciada pelo brutal soco do Sr. Rogers em seu rosto.
Eu não quero saber de suas desculpas estúpidas. Não deixe que isso aconteça nunca mais. Ou você vai se arrepender, eu juro, disse ele, jogando-a no chão de ladrilhos, caminhando de volta para a sala e jogando seu corpo grande e redondo sobre o sofá empoeirado. Alice levantou-se rapidamente, jogando fora o lixo e limpando os balcões em um pânico silenciado. Isso não era comum. Sempre que ela fazia algo de errado, Ali estava bêbado e irritado para espancá-la. Então ela fez o que foi dito, escondeu-se em seu quarto. Ela segurava suas emoções, seguida de uma euforia interior acompanhada de tristeza, confusão e raiva. Era uma sala escura com as paredes cobertas por seus desenhos favoritos. Uma pequena cama no centro e uma cômoda de canto. Era sua única saída, o seu único lugar que ela podia ser livre. Ninguém podia entrar, apenas ela e mais ninguém. No dia seguinte, ela seguiu pela floresta cheia de neve, cortando caminho até a rua do outro lado, seguindo rapidamente pela calçada. Ela não atravessou a rua hoje, ela apenas caminhou com pressa. Seu casaco, com o capuz preto favorito, cobria seu hematoma preto e azulado no seu rosto. Ela não podia contar a ninguém. Quem sabe o que o Sr. Rogers faria? Alice, Alice, espere-me, disse uma voz familiar. Hey, Anne, respondeu Alice com uma voz monótona, voltando diante dela. Anne a alcançou, agarrando o ombro de Alice, enquanto ela prendia a respiração. Alice virou a cabeça, olhando para a floresta, conforme Anne caminhava ao seu lado. E esse capuz aí? Vai vender algumas drogas? Anne ri para si mesma. Não, só você sabe, frio, Alice falou num tom suave. Anne sorriu e arrancou o capuz de Alice. Seus olhos se arregalaram. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Você está bem? Anne disse, inspeccionando de perto o olho roxo. Sim, sim, eu estou bem. Eu só escorreguei e bati em cima do balcão. Ela disse baixinho enquanto ria nervosamente. Anne olhou para o rosto dela com firmeza. Ela sabia que Alice estava mentindo. Algo estava acontecendo. Se você diz, apenas se você precisar de alguém, só sei que estarei lá para você. Anne disse, jogando o braço em cima do ombro, mostrando confiança. Alice balançou a cabeça conforme as duas meninas seguiam o caminho em direção à escola. O dia continuava. As pessoas a encaravam conforme ela passava por entre elas. Algumas até paravam-na perguntando o que havia acontecido. E para todos ela redirecionava apenas uma resposta, que foi um acidente. Foi um dia incomum, geralmente todos a ignoravam, sem lhe darem sequer um olhar, mas ela não gostava de toda a atenção que estava recebendo. Então, ela usou o capuz durante a maior parte de seu dia. Depois da escola, ela saiu do edifício sem esperar sua única amiga. Ela desceu o capuz, tropeçando nos degraus curtos das escadas curtas, quando viu duas figuras caminharem em sua direção. Ela olhou para o chão, observando o concreto em seus pés enquanto caminhava. Seus passos são bloqueados por um pé, fazendo Alice cair sobre o firme concreto. Suas mãos e cotovelos a impediram de cair na maior parte, mas seus cadernos e sketchbooks voaram diretamente para frente. Rosto vermelho, cheio de vergonha, ela se contorcia sobre seus joelhos, agarrando seus livros em pânico. Uma explosão de risos ao seu redor fazia adquirir um vermelho profundo em seu rosto. Claro, agora as pessoas me notaram, pensou ela para si mesma. Ao pegar seu último caderno, ela sentiu algo atingir sua cabeça. Um líquido marrom saltou em todas as direções. Leite com chocolate pingando sua franja. E em seu rosto, ela congelou. Algo puxou o oculto da sua mente. Ela sentiu seu sangue ferver de raiva. Ela apenas chegar no limite.
Ela largou suas coisas, levantou-se, se virou e correu em direção a uma figura que fizeram tropeçar. Os olhos dos garotos maiores se abriram em choque enquanto o punho de Alice acertou seu estômago, atingindo, contudo, sua caixa torácica. Ele caiu para trás, mostrando extrema dificuldade para respirar. Segundo de tosse, com sangue. Ele sentou-se no concreto, abraçando seu estômago, enquanto o joelho dela atingiu sua cabeça. Ele cuspiu mais vermelho quando Alice agarrou sua perna e com o pé quebrou-a. O alto estalo ecoou contra as paredes de tijolo da escola. Ela posicionou seu braço após a segunda figura vir correndo em direção a ela. Alice se esquivou do soco e bate seu cotovelo nas costas dele, fazendo o corpo dele voar diretamente para o concreto. O garoto menor rapidamente se vira, mas Alice senta-se sobre seu estômago, danificando seu rosto a socos, mais vezes. Até ele conseguir ver o sangue vertente do nariz e a boca do garoto. Ele tentou lutar para impedi-la, mas estava muito fraco. Ele não tinha escolha, a não ser apenas receber cada golpe. Alice, pare! Ela ouviu alguém gritar, correndo em direção à cena. Ela olhou para cima, com a mão posicionada para o próximo soco, mas parou quando viu a expressão horrorizada no rosto de todos, inclusive de Anne. Saindo de seu estado de sanidade, ela olhou para as justas ensanguentadas do rosto mutilado dos garotos. O que eu fiz? Essa não sou eu. Eu não fiz isso, pelo menos eu não quis, pensou ela enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Rapidamente ela se levantou, afastou-se de suas duas vítimas e correu para fora da escola, em direção à floresta. Adentrando na casa, correu diretamente até o banheiro, vasculhando o armário, procurando algo para limpar seus ferimentos. Alice despejou álcool sobre os cortes e utilizou para limpar o sangue. Ela observava as pequenas bolhas que saíram da espuma esbranquiçada dentro de cada corte localizado desde suas mãos a cotovelos. Uma vez que havia enfaixado suas feridas, ela apoiou as suas mãos sobre a pia e começou a encarar o espelho. Oh, o que eu acabei de fazer? Eu surtei. Eu já tinha feito isso antes? E se eu tivesse feito? Ela sussurrou para si mesma. Pergunta circulava ao redor de sua mente. Oh não, claro que não, eu só tinha que protegê-la. Sua boca respondeu usando sua própria voz. Alice saltou para trás, arregalando os olhos de seu rosto pálido. O reflexo acabara de falar com ela. O quê? Quem é você? Perguntou ela trêmula. Após uma longa pausa, a voz rouca finalmente falou mais uma vez. Eu sou sua melhor amiga, não se lembra? Seus lábios disseram. As lágrimas escorriam suas bochechas quentes. Sua cabeça começou a latejar enquanto ela caía no chão, agarrando sua cabeça, gritando. A voz estava dentro de sua cabeça, gritando a mesma frase, mas mais e mais vezes. Não se lembra de mim, Alice? Eu sou sua melhor amiga e única amiga. Durante as semanas seguintes, a voz não retornou, mas Alice não era mais uma garota de antes. Ela havia se tornado violenta, se irritava fácil, tinha ataques de santos risos do nada, e muitas vezes lutava ou roubava dos outros. Era estranho, ela se sentiu como se sua mente fosse substituída por outra. E claro, depois de ser expulsa, ela não tinha escolha senão a de permanecer em seu quarto, sem comer ou falar, completamente sem interação. Isso continuou durante muitos meses, até suas enxaquecas piorarem. Sua cabeça latejava contra seu crânio até ela gritar e chorar, implorando para que aquilo parasse. Ela não podia ir a um médico ou terapeuta. Ele certamente a chamaria de louco e mandaria para o hospício. Ela não podia deixar isso acontecer. Então, um dia depois de uma determinada explosão de violência ebria do Sr. Rogers, que a deixou com cortes nos braços, conforme ela soluçava e batia a cabeça contra o cômodo,
Ela começou a sentir-se cada vez mais fraca, até que sua visão começou a escurecer-se. Quando Alice acordou, ela encontrava-se deitada no chão de seu quarto. Seus músculos doíam como se tivessem sido dilacerados, mas para serem lentamente costurados. Ela se levantou, a dor de cabeça havia sumido, porém ela sentia-se extremamente cansada e com fome. Ela desceu as escadas aos tropeços até a cozinha, abrindo a porta da geladeira de maneira violenta. Sem nada, ela estava quase nua, suspirando. Ela vestiu seu capuz e, deslizando em seus Converse preto, saiu pela porta. Saiu em direção ao mercado mais próximo. Uma reportagem chamou sua atenção ao passar em frente a uma loja de televisores. Breaking News: um homem encontrado morto com marcas violentas de espancamento. Ele foi encontrado com alguns objetos contundentes, mas às 11, disse o repórter Morena. Alice continuava seguindo até a casa. O vento frio de outono corria sobre ela. Compras de supermercados caídas dos dois lados. Quando ela entrou em casa, não havia nenhum sinal do Sr. Rogers. Aliviada, ela largou as sacolas em cima do balcão da cozinha, pegando sopa enlatada para fazer o jantar. Ela ligou a televisão, lançando no canal de notícias de mais cedo. A mesma mulher morena sentada segurando os papéis em suas mãos bem cuidadas. O homem é encontrado morto por volta das 6h15 da manhã, em um corredor na rua Richards. Ele era caucasiano e parecia ter volta de uns 40 anos. Vários de seus membros e até mesmo a cabeça do cadáver estava faltando, o que torna sua identidade desconhecida. A mulher continuou com detalhes insignificantes. Depois de terminar sua sopa, ela subiu as escadas. Ela parou quando sentiu um cheiro de algo podre. Ela continuou subindo os degraus até que ela congelou. A marreta que estava no corredor estava coberta de sangue. Em pânico, ela correu para o quarto e bateu à porta. Ela estava com dificuldade para respirar, seu coração batendo contra seus ouvidos, até que ela soltou um grito horripilante. Seu quarto estava completamente coberto por círculos desenhados com sangue, da parede ao teto, e em cima de sua cama estava o crânio ligado à cabeça do Sr. Rogers. Ela correu para fora do quarto, mas tropeçou no cabo do instrumento contundente, lançando-se deitada pelas escadas. Quando ela chegou no fundo, sua cabeça bateu contra o armário sólido e frio, nocauteando-a. Ela acordou em um quarto escuro. Quando ela se levantou, percebeu que estava numa sala com centenas de espelhos. Suas reflexões foram projetadas em cada parte do seu ponto de vista. Em todos os lugares que ela olhava, ela podia ver seu rosto doentio e olhos cansados. Seu coração começou a bater mais forte. Onde ela estava? Você não está contente? Ele se foi. Ele não vai te machucar mais, disse a mesma voz de antes. Alice virou-se à procura de onde vinha aquela voz, mas ela só viu seu reflexo patético. Quem é você? Eu quero respostas, ela gritou no limite de seus pulmões. Um riso rachado encheu a sala escura. Não se lembra de mim, Alice? Eu sou sua melhor amiga, sua primeira amiga. Sou eu, Zero. A sala se encheu de silêncio. Você me imaginou para que eu pudesse protegê-la. Mas se você não imaginar, eu não posso fazer nada. Então, tive que encontrar uma maneira de que me deixasse sempre te proteger. Eu simplesmente sou parte de sua consciência. Na verdade, agora eu sou você. A voz sussurrou. Não, não, você não é, não é. Você não poderia ser, menos que... Você é um demônio? Alice perguntou com uma voz trêmula. Não, não, claro que não. Eu sou sua amiga, estou aqui para fazer aquilo que foi me solicitado.
desde tantos anos atrás. Mas você me ignorou após a morte de seus pais. Eu fiquei muito só, Alice, mas agora estou ficando mais forte. Você não pode me controlar mais, Alice, disse a voz sinistra. Meus pais, espera. Eu me lembro, Alice pensou. Você, você me mandou ir para a rua. Você me fez matar meus pais. Lágrimas escorriam pelo seu rosto ardente. Por quê? Sim, eu tive que fazê-lo. Eles não nos deixariam brincar. Você, então, eu não podia protegê-la, porque eles faziam. Então, eles tinham que ir para que eu pudesse fazer meu trabalho. Isso é o que você me mandou fazer, depois de tudo, para protegê-la. Alice parou de gritar. Ela se encheu de silêncio, seu corpo inteiro preenchido de uma raiva. Alice ficou uma raiva tão gigantesca que era incontrolável. Sem aviso, ela passou as mãos nos espelhos, em todos, um de cada vez. Você tirou de mim tudo, tudo de mim. Todo mundo se foi. Eu não tenho mais ninguém. Eu não sou nada. Ela gritou enquanto socava continuamente cada uma das superfícies reflexivas até as juntas de seus dedos sangrarem. Então, ela corria para o próximo espelho. Ela tropeçou em alguma coisa. Quando olhou para trás, viu a marreta vermelha envidraçada. Pegando-a violentamente, ela esmagou tudo. Vidros voaram ao redor da sala, atingindo Alice em vários lugares. Os cortes foram profundos, mas ela não podia sentir mais nada. Ela estava completamente vazia de qualquer coisa neste momento. Seus olhos se abriram lentamente, sendo invadidos por uma ofuscante luz branca. O piso gelado pressionava contra suas costas doloridas. Alice sentou-se lentamente. Viu que estava no banheiro, então apoiou-se sobre o balcão como forma de ajudar para se levantar. Quando ela finalmente se levantou por completo, olhou-se no espelho gigante. Depois de permanecer alguns minutos em silêncio, ela finalmente explodiu-se num ataque violento de risos. Um grande sorriso estendia-se por todo seu rosto. Ambos os cabelos e a pele tornaram-se inteiramente brancos, com grandes círculos negros rodeando seus olhos, que contornavam suas sobrancelhas, as bochechas. Ha ha ha! Agora estou melhor do que antes. Eu finalmente sinto a mim própria, ela disse. Por favor, me deixe em paz, disseram os lábios anteriormente pertencentes a Alice. Eu tenho por tempo demais. Zero respondeu. Alice não respondeu. Ela se foi. Eu pareço ter um aspecto de esqueleto, mas não completamente, ela disse, admirando sua pele branca. Ela saiu do banheiro, descendo para a sala, agarrando algumas tesouras, agulhas e caminhou quando ela encontrou-se no banheiro novamente. Ela largou o material e sorriu para o espelho. Um esqueleto precisa ter dentes, ela disse enquanto corria a tesoura afiada em seu rosto. Havia sangue jorrando para baixo do queixo. A lâmina beliscava os músculos e nervos de sua pele, de sua carne, em cada lado de seu rosto. O líquido vermelho continuava a derramar após a finalização dos dois grandes cortes em seu rosto, que iam de orelha a orelha. Ela pegou uma agulha e começou a costurar seu rosto no padrão vertical que parecia linhas para frente. Apenas sua boca estava livre de seu comando. Sangue jorrava pelos buracos de suas feridas abertas. Ela
fez uma careta ao vê-la. Conforme inclinava a cabeça, vermelho. Eu odeio essa cor. Lembra Alice, o sangue escorrendo do couro cabeludo de seu pai e as chamas vermelhas que consumiram a sua mãe. Foram as últimas cores que vi antes de você me trancar. Melhor não serem lembradas. Você, ela disse conforme se abaixava ao chão, mergulhando seus dedos indicador na água sanitária. Ela se levantou e inclinou a cabeça para trás, levantando o dedo acima do seu olho, deixando cair o líquido em cada olho. Eles começaram a arder, depois de queimar, como se estivessem em chamas, e ela não conseguia ver nada por um momento. Quando a sua visão voltou, o líquido carmesim havia se transformado no sangue negro profundo. Ao olhar em volta, ela viu tudo em um preto profundo, branco ofuscante ou um cinza desbotado. Ela não tinha como ver aquela cor horrível novamente. Terminando seu trabalho, ela saiu para o corredor quando viu o telefone. Caminhou até o quarto de Alice e atendeu. Olá, ela disse, num tom malicioso. Alice, oh meu Deus, você está bem? Eu não te vi há meses. Eu sempre estive tentando entrar em contato com você, disse Anne em pânico. Eu estou bem. Ótima, na verdade, Zero riu. Que bom, você poderia vir aqui. Eu tenho algo para você, Anne disse, entusiasmada. Hehe, sim, eu vou para aí, Zero respondeu rapidamente, desligando depois. Zero alargou um sorriso que escou da pele realizada pela linha. Ela saiu rapidamente da sala, pegando a marreta e correndo para a floresta de outono. Ela surgiu no outro lado, subindo a rua vazia. A ferramenta suja era arrastada atrás dela, moendo-se contra o concreto. Ela riu para si mesma. Enquanto se aproximava da casa, a luz da cozinha permanecia ligada, mas o carro não estava lá. A sombra de Anne refletiu pela pequena janela iluminada. Zero, ficando impaciente, subiu os degraus e lentamente abriu a porta de carvalho. Logo estarei aí, Alice. Cara, você vai amar seu presente, gritou Anne do outro quarto. Quando Anne abriu a porta, seu sorriso desapareceu. No lugar do que foi sua amiga, estava presente um monstro branco. O silêncio encheu a casa por vários minutos antes de Anne correr para a sala de estar. Antes de Anne tivesse a chance de escapar, Zero agarrou-a pelo braço e a jogou contra o chão de madeira. Alice, o que está fazendo? Anne grita. Zero rapidamente caminhou em direção dela, colocando o pé em seu braço e dividindo-o ao meio. Seus gritos preencheram a casa toda, sacudindo-se contra as paredes. Ha! Alice está muito longe e ela não vai voltar. Quando ao porquê? Bem, não se pode ter um. Zero à esquerda. Zero riu. Quando erguia o martelo acima de sua cabeça, com toda sua força, o martelo atingiu o crânio de Anne, borrifando sangue negro sobre as paredes e o chão. Sem hesitar, ela puxou sua madeira e sacudiu, a preço de remover partes penduradas do cérebro de Anne. O cadáver de Anne ficou ao leigo, com macias entranhas completamente expostas. Com um sorriso, Zero saiu, voltou para um grande cutelo. Vamos ver o que podemos fazer com isto, ela disse, virando o corpo sem vida de Anne de bruços. A Zero pegou a faca e atravessou o corpo de Anne com uma linha tanto nas pernas quanto nos braços e costas. Ela lentamente abriu os cortes, músculos e tendões se dividiram e estalavam, derramando mais líquido escuro.
Após repetir o processo no que faltava, ela cravou a mão nas costas do cadáver, segurando a caixa torácica. Ela puxou e puxou, finalmente arrancou ambos, coluna vertebral e a caixa torácica. Rindo, ela colocou ao lado do corpo de Anne. Seguido dos braços e pernas, estavam tudo na ordem certa. O esqueleto de Anne colocava ao lado da carne. A única coisa que faltava era a cabeça. Sei. Seu crânio está muito danificado. Vai ser um incômodo para tirar toda a pele. Então, já sei. Zero mergulhou a mão na piscina de sangue negro e desenhou um zero no lugar da cabeça no esqueleto. Perfeito! Agora você está igual a mim, um esqueleto solitário. Oh, o que é isso? Algo além do corpo chamou a sua atenção. Uma caixa com fita branca na parte superior, com uma tag escrita para Alice. Ela arrancou a tampa e viu um lenço preto e branco em seu interior. Ora, muito obrigada, Anne. Você sabe que eu odeio cores, ela disse enquanto balançava o lenço em volta de seu pescoço. Luzes vermelhas e azuis começaram a encher a sala escura através da janela da frente. Bem, isso foi divertido, Anne. E agora que você se foi, finalmente temos zero, disse o assassino de face branca enquanto corria para a porta afora, em direção ao arvoredo sombrio.